Bem-vindos a mais um programa da série de entrevistas especiais com os candidatos a prefeito nas cidades de São Francisco, Araquari, Barra do Sul e Joinville. Hoje é o último desta série e o nosso convidado é o candidato a prefeito deputado Sargento Lima, aqui do PL da cidade, que eu tenho aí a alegria de receber. Bem-vindo, candidato, ao nosso programa. A satisfação é nossa. Candidato, eu sempre inicio com a biografia, né? Porque muitas pessoas, evidentemente, já ouvi, conheço, já votei, enfim, né? Mas a ideia desse programa é exatamente com que a gente possa apresentar com mais tempo o próprio candidato e suas propostas. És natural da onde? Sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mineiro? Mineiro de BH. Teus pais, portanto, moravam aonde? Em que cidade lá de Minas? Em Belo Horizonte mesmo. Em BH mesmo? Morava em Belo Horizonte. Aí o meu pai foi transferido para Vila Velha, no Espírito Santo. Nesse tempo ele era engenheiro mecânico, ele prestava serviço ao porto. E ele foi realizar um serviço no Porto de São Francisco do Sul uma vez. Opa. Aí ele veio aqui, comprou um terreno na Enseada. Segundo ele mesmo conta, tinha o dinheiro do terreno no bolso, que era uma vila de pescadores, faz muitos anos mesmo, né? Quando a Enseada aqui de São Francisco. Tudo muito baratinho? Tudo baratinho, comprou o terreno e falou, quando eu me aposentar é para lá que eu vou. E meu pai se aposentou e a gente veio para cá. E eram vários filhos? Vocês têm vários irmãos? Eu e meu irmão. Meu irmão Só são duas pessoas? Isso, meu irmão que é subtenente do Exército, aposentou agora há pouco tempo. Iniciou a carreira dele no 62 Batalhão, foi para Porto Alegre, foi para Curitiba e depois veio fechar a carreira dele aqui, também no 62 BI, o Batalhão Francisco de Lima e Silva. E a tua história? Tu começou a estudar em São Francisco? Tu já veio aqui a criancinha? Eu passei, fui para o colégio interno, né? Eu sou técnico agrícola, era um colégio que era internato. Né? Lá em Minas ainda? Não, aqui. Em Araquari? Não, foi em Rio Negro, no Paraná. Ah, longe. Na verdade, Mafra, né? Porque ele é dividido por um rio, né? Aí me formei ali, ganhei uma bolsa para fazer meu terceiro ano na Escola Agrícola de Castro. Me formei lá, voltei, servi o Exército aqui em Joinville, o Exército Brasileiro. Trabalhei um tempo ainda como técnico agrícola, aí passei no concurso da Polícia Militar aqui em Joinville. Abri um concurso, fiz o concurso, passei em Rio Negrinho e passei em Joinville. E aí começou a tua carreira militar? Na militar aqui mesmo. Eu já tinha passado pelo Exército, né, pelo Sim. Batalhão, pelo 62. Mas aí já era uma profissão? Já era uma profissão ali dentro mesmo. E continuei. Fiz meu curso superior aqui em processos gerenciais, minha pós-graduação fiz aqui em Joinville também em gestão de pessoas, né, e toquei a minha carreira como policial militar aqui. E onde é que tu conheceu a tua esposa? Aqui, a minha esposa foi minha aluna de tiro. Eu era instrutor de tiro. Ela tirava melhor do que você depois? Aí eu falei, vou ter que casar com ela, tirando bem desse jeito aí, né? Tirando bem desse jeito. Aí meu filho também mora aqui em Joinville, né? Está com 17 anos, agora dia 21 de outubro faz 18 anos, vai para a maioridade. Vai para a carreira militar também? Qual é a sua ideia? Ou o seu olhar, né, a previsão do pai? Não, ele quer cursar Direito, né? Eu vou dar essa oportunidade para ele fazer o que ele acha melhor. E a tua vice também vem da área do tiro. Está aqui conosco. Muito obrigado pela tua presença. Está ali, ela ali. A Fábia não é uma grata surpresa, a gente já conhecia, né, a qualidade dela, muito conhecida dentro do universo do tiro. Porque possui uma empresa aqui, uma loja de armas aqui, um stand de tiro na cidade de Joinville. Pode fazer o merchan, não tem problema. Não, tá jóia. Né? Não vou falar que é a Texas Gun House. Né? Então ali ela sempre a gente esteve envolvido nessas pautas, ela é presidente da Federação Catarinense das Lojas de Armas e Clubes de Tiro. Né? Então a gente já dividiu pautas já no estado. Quando da eleição do Lula, quando ele ganhou a eleição, o decreto caiu por terra, né? Aqueles que flexibilizava a compra de armas, enfim. Então a gente abraçou essa pauta no estado, a gente já fez audiências públicas muito movimentadas na LESC em torno desse assunto, e quando teve a oportunidade que o Jorginho me ofereceu de concorrer como prefeito aqui na cidade de Joinville, foi a primeira pessoa que me veio na cabeça, topou o desafio. Como é que foi esse convite? Como é que você já era deputado, reeleito, certo? Tinha, portanto, uma aproximação grande com o governador, mas o PL tinha, inclusive, outros candidatos que, à época, a imprensa estava levantando. Como é que foi esse seu convite para ser candidato a prefeito? Na verdade, foi muito mais especulação do que levantando. A gente fez uma reunião com as lideranças nacionais do PL e ali foi determinado que nas maiores cidades do estado, a direita de Jair Bolsonaro
a direita conservadora de todo o país deveria lançar candidatos em todas as cidades. Eu sou um soldado, um cumpridor de missão, né? O Jorginho falou, olha, você vai concorrer em Joinville, porque você já viu aqui o histórico. Vai ser difícil trazer o presidente Bolsonaro nas nossas eleições mesmo aqui, até porque são mais de 5.500 municípios no país inteiro. Nas maiores cidades existe um compromisso dele estar presente. E é até bom responder essa pergunta, que a galera fala, por que o Bolsonaro não veio? Eu falei assim, todo mundo deveria perguntar para mim. Né? A fonte mais certa seria essa. Com certeza. Né? Então, E nunca lhe perguntaram? Nunca, para não falar de nada, não vou ser injusto com o Marcelo Lula. Ele ligou para mim e perguntou. Ele ligou lá do Oeste, perguntou por que não veio, falei para ele a verdade. Cara, o combinado era ele vir em todas as cidades onde tinham maior dificuldade, né? E nas cidades que tem segundo turno, ele está presente no segundo turno, porque daí você já foi chancelado para poder concorrer. Certo. Senão você estaria obrigando ele, além de tudo, a fazer duplicidade de visitas em vários lugares. Né? Então, nas cidades que possuem segundo turno, ele estaria presente no segundo turno. Mas agora, um comentário com a sua observação, no inverter. Você acredita que se ele viesse para cá, mudaria o cenário seu? Ou já está sacramentado que tu és o candidato Bolsonaro e a presença física dele não estaria, digamos... Não, seria uma grande festa para a direita, isso sim. Tanto que a maior movimentação de motociata que foi feita até hoje foi aquela que foi feita em Joinville. Sim. Né? A gente saiu do aeroporto, passou pelo centro, e quando a gente retornou para o aeroporto, ainda tinha gente saindo de lá ainda. Só testemunha disso. Isso foi uma coisa de louco. Parece que algum amigo meu já falou que aquilo foi apocalíptico, né? É o fim do mundo, vai acabar, né? Aquele barulhão de moto e tudo. Eu até nunca imaginava que Joinville e região tivesse tanta moto assim. Brincadeira. Sim. Não, tem sim. Agora, deputado, candidato, nós vamos entrar especificamente no seu plano de governo. Excelente. Muito bem. Vamos começar por saúde. Eu queria primeiro mostrar aqui que eu estou me baseando exatamente no plano de governo do candidato, como eu sempre faço com todos, certo? Muito bem. Mutirão para consultas e exames. Este é um momento que tu está se colocando importante na sua arrancada de governo. É isso? Hoje, segundo pesquisas que nós levantamos antes com a nossa equipe, inclusive quero agradecer a toda a nossa equipe aqui, profissionais de excelente gabarito, o calcanhar de Aquiles do Joinville hoje, um deles, né, é a saúde. Então a gente teve a oportunidade de estar lá na construção do plano do governador Jorginho Melo, quando ele veio candidato a governador, e ele apresentou o mutirão de cirurgias. E nós conseguimos passar, não percentualmente, mas numericamente, o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro em número de cirurgias feitas no estado de Santa Catarina. Então nós ficamos à frente de estados que são muito maiores que o nosso em realização efetiva de cirurgias. E como a ideia é boa, né, a gente pode trazê-la para dentro do Joinville, fazendo um mutirão daí sim, de consultas, especialidades e exames. Hoje nós temos 30 mil joinvilenses hoje aguardando para fazer uma consulta. Esse é fato. Se você olhar a maioria das cidades do estado de Santa Catarina, elas não têm isso de habitante. E dentro de Joinville tem várias cidades aguardando para fazer uma simples consulta. Quando se trata de exame, isso se torna mais complexo ainda, porque o exame é um requerimento de um médico para dar prosseguimento, talvez até uma cirurgia que possa salvar a sua vida. Então nós faremos um mutirão de exames e consultas. Mas, candidato, eu queria que as pessoas pudessem entender melhor essa questão. Hoje a rede pública tem um número X de médicos, enfermeiros, profissionais na área da saúde. Quando você fala em mutirão, de onde é que virá esses novos profissionais ou esses profissionais a mais e equipamentos para atender esta demanda? Bom, vamos lá. Hoje nós estamos engessados em horários. Tá? Isso é uma... Depois, até na hora que eu for falar de educação, também quero cair para dentro disso aí, de se engessar em horários. Né? Nós temos que adotar uma forma de dar um prolongamento, de dar um elástico, de esticar o tempo de consultas e de clínicas que são credenciadas. Por quê? Joinville hoje Joinville é reconhecida como uma cidade industrial, uma cidade que se trabalha muito. Qual que é o tempo que o sujeito tem para fazer um exame? Qual que é o tempo que o sujeito tem para fazer uma consulta? O represar está aí. Sabe? Quando você fala, mas por que o sujeito não vai e faz? O abstencionismo também é um problema que eu já quero falar dele daqui a pouquinho. As pessoas marcam, mas não vão. Por quê? Porque estão trabalhando, a pessoa precisa comer, precisa pagar aluguel, a pessoa precisa pagar as contas dela.
e marcam, por exemplo, uma consulta para uma senhora de 74 anos que mora no Guanabara e tem que fazer o exame dela no Bethesda, às 7 horas da manhã. Isso é uma crueldade, né? Então, esses profissionais virão, principalmente do novo plano do governo Jorginho Melo, que vão estar se formando a partir desse ano agora, que é a faculdade gratuita. Nós vamos pagar mais os médicos que trabalharem além do horário. É daí que vai vir o profissional. Mas você trabalha mais, você recebe mais. você aumenta a carga do profissional. A marca da carga do Você profissional. trabalha 6, passa 8 horas, Óbvio. você trabalha 8, vamos para O 10. caminho nosso é abrir concurso, é fazer chamamento, enfim, Certo. isso. Mas a gente precisa desrepresar isso primeiro. Ele está represando. Mas isso não bate no limite orçamentário, aliás, no caixa da prefeitura? Por quê? Hoje a prefeitura gasta, já faz muitos anos, não é de agora, mais de 32%, 33% do orçamento público. No momento que o senhor diz, olha, eu vou aumentar, eu vou pagar mais, esse dinheiro virá do governo do estado, candidato neste caso, ou vai apertar as outras O que contas? vai ser feito em 2025 já é mais complexo porque a gente vai estar submetido à LOA 2024, Sim. que é a Lei Orçamentária Anual. Isso. Quando você olha lá que a Prefeitura Municipal de Joinville já enviou a LOA para a Câmara de Vereadores para ser votada, colocou 54 milhões de reais na questão da cultura. Aí você olha lá para, vamos colocar aqui o saneamento básico, 28 milhões. Você está investindo mais em cultura que saneamento básico. Quando você olha que colocou 35 milhões de reais, 34 milhões 600 e alguma coisa, em propaganda e publicidade, mais do que esporte, mais do que saneamento básico. Se você souber fazer a conta certa, o dinheiro tem. Joinville é a cidade mais poderosa do estado. Essa desculpinha esfarrapada de que não tem dinheiro para fazer nada, né, ou só tem o dinheiro para plantar flor, uma hora vai ter que acabar. A gente vai ter Eu que não cessar com falei isso. essa afirmação que não é minha, né? Não, mas eu digo que é minha afirmação. Porque essa afirmação eu não estou absolutamente a ideia é lhe perguntar e o senhor não quer Melhor responder. distribuir os recursos. Quando você planeja a lei orçamentária, você tem que saber qual que é a tua prioridade. Claro. Né? Ou você investir 35 milhões em propaganda e publicidade, mais 54 milhões em cultura, e você deixa lá 5 milhões apenas para agricultura. Você tem que estipular quais são suas prioridades lá dentro. O porquê que estão sendo tão complacentes com uma determinada área e com outra não. Muito bem. 70 mais, eu gosto dessas coisas de 60 mais, 70 mais, eu acho uma coisa espetacular, né? O que é o criar o programa 70 mais, candidato? Seria criar um espaço realmente de recreação para o idoso, onde ele possa passar o dia todo dele. Nós temos uma dívida muito grande com essas pessoas que, assim como eu, não estou legislando em causa própria não, né? Mas o meu hora vai chegar, estou com 52 anos, né? Para poder passar o dia inteiro. Seria como se fosse uma creche do idoso. Tem familiares que hoje não têm onde deixar o papai e a mamãe que moram com eles e para ir trabalhar. Por quê? Porque não tem um espaço para poder ele ter um espaço de recreação, onde ele vai estar acessando ali dentro jogos, vai poder estar interagindo com pessoas da sua idade, terão as refeições servidas lá dentro, como se fosse realmente uma creche do idoso. Um espaço que ele possa ocupar e estar interagindo com pessoas da idade dele, tendo acesso à tecnologia, tendo acesso a entretenimento, a esporte, enfim, o que ele achar melhor lá dentro. Né? E também tudo isso voltado para o bem-estar da própria família, que muitas pessoas abrem mão de estar no mercado de trabalho para estar cuidando do pai e da mãe. Neste caso, já existe um local, você já chegou a analisar, não, aqui fica melhor, ali fica um pouco mais distante, enfim. Obviamente que a gente tem que dar uma vistoria naquela lista infinita de imóveis que a prefeitura é dona, né? Que nós temos, a prefeitura ela tem uma lista gigantesca de imóveis, né? E dentro dele ver o que se adequa melhor ali dentro ali. Até porque nós temos tantos imóveis e alguns deles são alugados em Joinville, a gente paga uma verdadeira fortuna de aluguéis em Joinville, né? Mas Pode tem que dar um exemplo, candidato? É um número exorbitante mesmo, até porque é muito difícil. Esse portal da transparência de transparência tem muito pouco, né? A gente não consegue consultar esses dados para afirmar de forma correta, mas a gente tem exemplos aí de imóveis, e nós temos um galpão na Rua Bororós que custa R$500 mil por mês para poder guardar os medicamentos que faltam na rede pública, sabe? Então, assim, são coisas muito caras. Então, se a gente poder utilizar esses imóveis... Eu não entendi. A prefeitura tem um galpão, paga aluguel de um galpão na Rua Bororós. 500 mil? R$500 mil. Por ano? Por mês. O senhor tem certeza, candidato? Opa, vamos lá verificar. Não estou desafiando. No portal da transparência. Eu estou, assim, surpreso. Eu também estou, eu também fiquei. Para um depósito? Depósito de medicamentos.
Só vou fazer o rum, não vou fazer mais nada. Né? Isso Mas, aí. enfim. Bom, eu vou, agora que o senhor falou sobre a questão do idoso, não é? do entretenimento, do lazer, eu vou conectar direto com a questão do esporte. Porque aqui existe um dos itens, né, a destacar, investir na recuperação do ginásio Ivan Rodrigues, buscando parceria com o governo do estado e com a área privada. Na verdade, esse local já é do estado, o Ivan Rodrigues, certo? Certo. E por que está aqui no seu item como destaque? Porque o Joinville está dentro de Santa Catarina, não está dentro do Paraná. Nós temos que ter um excelente relacionamento com o governo do estado, com o governo federal, com qualquer governo que tenha. Já pertence ao estado, mas a gente pode também oferecer a oportunidade da própria iniciativa privada fazer sua PPP com o estado também e ajudar ali dentro. Ali. O governador Jorginho Melo já é solidário a isso. Nós vamos retirar daquela condição de abandono que está aquele prédio. Tem que ver também se aquela estrutura aguenta uma reforma também, tem que pensar nisso, né? Porque ele está muito tempo abandonado ali dentro. Ali. Eu estava olhando ele esses dias ali, dá-se a impressão de que até a estrutura dele está comprometida. Né? Ele foi deixado de ser utilizado porque ele está fora das medidas padrão para qualquer tipo de esporte. Tanto que Joinville hoje é uma cidade que não pode nem receber os jogos abertos. Essa é a verdade. A gente não tem condição hoje de receber uma competição esportiva de nível nem mesmo estadual, quanto mais nacional. Então a gente vai ter que sim usar e abusar da nossa grande parceria que a gente tem com o governador ali dentro mesmo ali, assumir o compromisso e colocar ele de pé. O deputado Fernando Krelling, inclusive, na sua eleição como deputado, colocou nas suas prioridades. E segundo uma entrevista que fiz com o Krelling, ele disse, Sérgio, eu já destinei uma verba para se fazer um projeto, mas infelizmente isso até agora não foi, se foi realizado o projeto, se foi divulgado. Então o senhor quer retomar esse item. Retomar esse importante, é um patrimônio da cidade de Joinville, né? O Ivan Rodrigues. Muito bem. Além disso, o senhor também tem, né, na área do esporte, construção de uma área de piscina voltada para o esporte e para o paraesporte. E também uma nova pista de atletismo de piso sintético. E aí o senhor falou dos jogos abertos e grandes eventos. Tudo isso também em outras áreas, digamos, são construção de novas áreas. De novas áreas. Hoje nós temos uma preocupação muito grande, como eu disse, reforço mais uma vez, tem que realmente assumir um prefeito que tenha a responsabilidade de fazer sua lei orçamentária anual, de colocar recursos no desporto, né, que pese que Joinville está investindo bem 54 milhões de reais em cultura para 2025, mas a gente tem que trazer essa realidade para dentro do esporte também. Uma cidade que não tem condições hoje de receber atletas de grande performance aqui hoje dentro da nossa cidade por falta de local para treinar. Não ter dinheiro não é desculpa. Olha, a gente volta daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo, vamos falar ainda sobre educação, sobre mobilidade e outros assuntos que eu tenho certeza você quer saber, tem interesse em conhecer as propostas do candidato Sargento Lima. É um instantinho só, nós já estamos voltando.